Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real aí de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. E como vocês perceberam, eu estou aqui tentando trazer 2 vídeos por semana para vocês. Não é ainda uma coisa muito certa. Tem semanas que teremos, tem semanas que não teremos. Essa semana tô aqui, no sábado para vocês. E também já quero aproveitar e deixar um aviso de que talvez na semana que vem o vídeo não saia na quarta e sim na quinta, porque vai ser um vídeo bem grande e assim, com a quantidade de informações e com um caso assim realmente extremamente surreal. Então, se o vídeo não sair na quarta entre 6 e 8, ele sairá na quinta entre o mesmo horário, tá? Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Na ensolarada cidade de Fresno, na Califórnia, onde extensas paisagens urbanas colidem com as belas montanhas e as densas florestas, uma nuvem de mistério paira sobre a comunidade. A história do desaparecimento inexplicável de uma jovem tomou conta de toda a cidade e, à medida que a investigação vai se desenrolando, uma figura um tanto quanto peculiar vai emergindo das sombras. Um homem cujo comportamento é no mínimo peculiar e suspeito começa a criar rumores e especulações que vão mais pro lado sobrenatural das coisas. Em sua mente, ele acredita que o culpado seja uma criatura lendária conhecida como Pé Grande. Em todo o mundo, desde as florestas da América do Norte até os confins remotos do Himalaia, os contos dessa criatura ecoaram ao longo do tempo. O Pé Grande, também conhecido como Sasquatch, é considerado uma enorme criatura bípede coberta por uma espessa camada de pelos escuros e emaranhados. Variando de 2 a 3 metros de altura, com uma forma absurda ele passou a atrair a atenção de muitos curiosos e não demorou muito até que se tornasse uma parte importante do folclore. Inúmeros relatos de testemunhas só fizeram com que a lenda fosse perpetuada ao longo dos anos. Muitos afirmam com toda a certeza do mundo terem visto pegadas enormes que só poderiam ser do Pé Grande, ou ouvirem uivos assombrosos que reverberaram durante a noite, ou até mesmo, muitos dizem terem visto a criatura. Assim como qualquer lenda, existe muita controvérsia e ceticismo. Os céticos descartam a possibilidade real de existir algo dessa natureza, atribuindo seus avistamentos a apenas animais mal identificados ou aos truques da mente humana. No entanto, aqueles que acreditam fortemente, chegando até a embarcar em aventuras na esperança de se depararem com o Pé Grande e desvendarem os seus mistérios. Poderia essa criatura folclórica estar envolvida no desaparecimento da jovem e ter emergido das profundezas da obscuridade para se intrometer nos assuntos humanos? Ou o responsável estaria mais perto do que pensamos? E é com isso que começamos o caso de hoje. Teresa Ann Byer nasceu no dia 16 de abril de 1971 e era filha de Shirley e David Byer. A família morava na cidade de Fresno, na Califórnia, e a vida de Teresa definitivamente não foi fácil. Com apenas 3 anos de idade, ela foi gravemente ferida e levada para o hospital. E pasmem, mas a pessoa responsável por tudo isso tinha sido a sua própria mãe. Por algum motivo que não sabemos e que não faz o menor sentido e que também, sinceramente, não justifica ela ter feito isso, ela decidiu prender as pernas da sua filha entre as ripas de madeira do seu berço e então ela se torceu.
E como se isso não fosse suficiente, ela também começou a espancá-la, e isso fez com que Teresa tivesse várias costelas quebradas. E obviamente, por conta disso, Teresa foi tirada da casa da família pelo serviço social e então ela, junto com sua irmã chamada Vicky, foram colocadas no sistema de adoção. Alguns anos depois, o seu pai, David Byer, que já havia se separado da sua mãe, tentou pedir a custódia e, por incrível que pareça, ele conseguiu. E infelizmente esse caso não tem muitas informações, então eu não consegui encontrar aqueles detalhes que a gente tanto gosta. Então, por conta disso, eu não sei se David também era abusivo, mas sinceramente eu acredito que sim. E eu também não consegui encontrar informações em relação à irmã de Teresa, Vicky, e por conta disso eu não sei se David também conseguiu a sua custódia ou se ela foi adotada por uma outra família. Em relação a Teresa, quando ela passou a morar com seu pai e com sua madrasta, que era uma mulher chamada Margie Richmond, todo o pesadelo começou novamente. Acontece que Margie era terrível. Ela era uma mulher extremamente abusiva, então ela continuava torturando Teresa e os seus outros filhos. E só para vocês terem noção, ela costumava trancar a geladeira da casa para evitar que as crianças comessem. E então ela sentava na frente da geladeira e começava a comer na frente deles. Pois é. Acredito eu que em algum momento esse abuso foi reportado por alguém, não sei quem, porque eventualmente o tio de Teresa, que era um homem chamado John Richmond, mais conhecido apenas como Johnny Cego, acabou conseguindo a sua custódia. Na época ele estava com 42 anos de idade e ele disse que ficou cego após jogar roleta russa, que caso vocês não saibam, é um jogo extremamente perigoso, onde um grupo de pessoas pegam a arma, coloca uma bala dentro dessa arma e literalmente tenta a sorte. Onde eles apontam a arma para a cabeça e apertam um gatilho. Então, assim, com base apenas nisso, já dá pra gente perceber que Johnny Cego definitivamente não era uma pessoa muito interessante para deixar uma criança sob os seus cuidados. E apesar de ele dizer para todo mundo que ele era 100% cego, muitas pessoas diziam que ele não era e que ele conseguia sim enxergar um pouco. E adivinha quem era a sua ex-esposa? Margie Richmond. A mulher que agora estava casada com seu irmão. Os dois chegaram a ter 2 filhas juntos e elas moravam com Margie e David. E ele também chegou a ter mais 2 filhos com a garota de programa que moravam com ele. E além disso, no momento em que Teresa foi morar com ele, ele também namorava uma jovem de 17 anos de idade chamada Tamara Newton. Lembrando que ele tinha 42 anos. Em 1987, Teresa estava com 16 anos e ela era considerada uma jovem com uma certa dificuldade de aprendizado e era considerada imatura, comparando com outros jovens da mesma idade. O que é super compreensível, considerando todo o trauma que ela já havia enfrentado em sua curta vida. E aparentemente, ela era constantemente abusada sexualmente por Johnny e pelos seus amigos, e ele também vivia fazendo com que ela faltasse às aulas para cuidar dos seus filhos. E uma coisa muito irritante e frustrante nesse caso é o fato de que Teresa Byer foi absurdamente negligenciada por todo mundo, principalmente pela sua família e pelos serviços sociais. Afinal, era trabalho deles pesquisarem e investigarem as famílias com quem eles a estavam deixando, o que claramente eles não fizeram, porque ela ia de uma casa ruim para uma pior ainda. Eu realmente não sei qual foi o critério. Acredito eu que não teve um critério. Eu não sei se eles achavam que seria muito melhor que ela ficasse dentro da sua própria família, considerando que foi o que aconteceu. Ela saía de um para outro, né? Ficava só rodando ali como se fosse um peão, sendo que seria muito melhor ela ter sido adotada por uma outra família completamente diferente. Mas enfim. No dia 1º de junho de 1987, um homem chamado Russell Welch, mais conhecido apenas como Skip, bateu na porta da casa da família e perguntou se ele poderia levar Teresa para a escola. E então, o seu tio disse que sim, sem problema nenhum. Naquela época, Skip tinha 43 anos de idade e era vizinho de Johnny há muitos anos.
Ele era um pintor de casas que vivia principalmente de cheques de invalidez e que também era viciado em substâncias ilícitas muito pesadas. De acordo com o mesmo, ele se dizia ser um especialista no pé grande e tinha como principal objetivo de vida encontrar evidências de sua existência nas montanhas da Califórnia. Podemos dizer que ele era obcecado com isso. Só tem mais um problema. Ao invés de levar Teresa para a escola, como ele havia dito que faria, os dois foram para a montanha de Shotay Peak, que fica na Floresta Nacional de Sierra, a cerca de 40 quilômetros ao norte do Lago Bass. E adivinha o que eles foram fazer por lá? Procurar pelo pé grande. Claro. Mais tarde, ainda naquela manhã, a Central High School, que era a escola onde Teresa frequentava, chegou a ligar para Johnny para perguntar para ele o porquê que ela não havia ido para a aula naquele dia. Só que como ele não fazia a menor ideia, ele deu uma desculpa qualquer, dizendo que ela estava doente ou algo do tipo, e então passou a procurar por ela pela cidade e também começou a ligar para todo mundo que ele conhecia para saber se alguém tinha alguma noção ou alguma notícia de onde ela estava. E apesar de ninguém saber sobre o seu paradeiro, todo mundo disse a ele que Skip Welch não era um cara muito confiável. Então, por volta das 9h30 da noite, Johnny foi até a delegacia de Fresno e relatou o desaparecimento de Teresa Ann Bayer. Infelizmente, alguns dias depois, ainda não tinha nenhum sinal dela, e em relação a Skip, ninguém fazia a menor ideia. Os policiais, então, conversaram com seus amigos e familiares, e foi nesse momento, após conversarem com seus amigos, que eles descobriram que no dia do desaparecimento, Skip havia lhe dito que Teresa havia sido sequestrada por um grupo satânico na Floresta Nacional de Sierra. E para um outro amigo, ele havia dito que ou ele mesmo ou esse tal grupo satânico havia feito um sacrifício para o demônio. Logo em seguida, foi descoberto que os dois haviam parado na casa da filha de Skip, chamada Chandra Welch, no dia do desaparecimento. Ela também se lembrava perfeitamente de o seu pai, juntamente com uma jovem que parecia muito com Teresa, pararam em sua casa, e isso porque parece que o carro dele, que era um Chevrolet Monte Carlo de 1976, havia quebrado e ele precisava consertar. E mais tarde, enquanto ainda conversava com os amigos e familiares de Skip, eles conversaram com uma jovem de 17 anos de idade chamada Michelle Ryan. Ela disse aos policiais que ela havia sido atraída por ele em uma situação extremamente semelhante para procurar pelo pé grande. Só que acontece que não era exatamente isso que ele fazia na floresta. A própria filha dele, Chandra Welch, chegou a alertar Michelle dizendo que não era para ela ir, porque o seu pai era conhecido por levar jovens menores de idade para a floresta, onde ele forçava elas a usarem algum tipo de substância ilícita e depois as abusavam sexualmente. Porém, Michelle foi mesmo assim, só que com uma forma de proteção, ela levou 2 amigos do sexo masculino. E eu não encontrei informações sobre como foi essa viagem, mas sabemos que foi traumática e que Michelle tinha certeza que ela havia sido drogada. E como vocês podem perceber, tudo indicava que ele havia feito a mesma coisa ou algo semelhante com Teresa. Alguns dias após o desaparecimento, Johnny recebeu uma ligação um tanto quanto esquisita. A pessoa do outro lado da linha parecia ser uma jovem e ela disse que Skip estava apontando a arma para ela e dizendo que se ele continuasse arranjando problemas para ele, os seus filhos acabariam se machucando. E por fim, disse a ele para ir na delegacia e falar com os policiais que Skip havia deixado Teresa na escola naquele dia e que lá ela havia se encontrado com uma loira desconhecida. Se isso não é suspeito, eu realmente não sei o que é. No dia 5 de junho, finalmente o carro de Skip foi encontrado em um estacionamento perto de North Fork e aparentemente em algum momento ele havia descido a montanha para visitar uma amiga chamada Dorothy Davis e lá ele falou para ela a mesma história que havia contado para um outro amigo, que Teresa Ann Bayer havia sido levada por um grupo satânico. Só que Dorothy não acreditou muito naquilo, porque era muito evidente que Skip estava sob efeito de substâncias ilícitas e presumiu que ele estava delirando. E 5 dias depois, as autoridades o encontraram na casa de sua mãe, em Sunnyside, e como uma forma de mantê-lo na delegacia, ele foi preso por uma infração anterior por dirigir embriagado. E
O seu interrogatório ele foi bem interessante, ou melhor, caótico. Inicialmente, ele começou dizendo que sim, que havia deixado Teresa na escola naquela manhã, o que sabemos que não era verdade, porque a própria escola havia ligado para Johnny perguntando sobre a ausência dela. Então, logo em seguida, Skip mudou sua versão. Ele disse que os dois haviam ido acampar na floresta, só que, do nada, Teresa decidiu fugir para dentro da floresta densa junto com uma outra jovem, que não sabemos quem é. Mas calma, ele mudou a versão mais uma vez e disse que ela havia fugido com outros campistas. E se vocês acham que acabou, a resposta é não. Mais tarde, ele ainda afirmou que o Pé Grande havia levado Teresa. E ele falou isso super sério. Ele disse que tinham vários pés grandes vivendo nas montanhas em cavernas subterrâneas e que ele estava se comunicando com essas criaturas. Ele até concordou em levar os detetives até o local onde tinha ocorrido o suposto sequestro. Mas, quando a polícia chegou nesse local, não tinha nenhuma evidência de que alguma coisa tivesse acontecido ali. Não tinha nenhuma pegada, nenhuma impressão digital, nenhuma roupa, nenhuma amostra de sangue, absolutamente nada. Porém, em um outro momento, sem que os detetives lhe perguntassem nada, Skip disse que se Teresa fosse encontrada, eles não encontrariam nenhuma evidência de abuso sexual. Mas calma. Ele alegou que ela estava super disposta a ter relações íntimas com ele, só que ele, sendo uma ótima pessoa que ele era, assim, uma pessoa realmente muito, muito boa, Nossa Senhora, ele nunca faria isso, porque isso não era da sua natureza. Skip também mostrou a eles o acampamento onde ele e Teresa teriam ficado. No local tinha uma área queimada e alguns cobertores estavam pendurados de uma forma meio esquisita. Também foi encontrado uma bolsa, um sutiã, uma camiseta e uma câmera, além de algumas fotos em que mostravam Skip tocando violão perto de um dos cobertores e em outras Teresa aparecia. Só que no fim das contas, tudo aquilo havia sido encenado. Acredita-se que o acampamento real ficava a cerca de 32 quilômetros de distância em uma área chamada Ghost Canyon. E quando a área foi revistada, foi encontrada a camiseta azul que pertencia a Skip e que dentro dos bolsos tinha uma certa quantidade de substâncias ilícitas. Um tempo depois foi descoberto que Teresa e Skip realmente haviam combinado de irem juntos acamparem na floresta e ela chegou a dizer às suas amigas que iria com um homem, que ela não chegou a mencionar o nome, mas era um homem que ela havia conhecido recentemente, e até disse que não iria para a escola naquele dia exatamente por conta disso. Ou seja, os dois já haviam combinado isso há um certo tempo e, de alguma forma, ele conseguiu atraí-la a aceitar ir com ele. E eu sei que muitas pessoas podem se questionar o porquê que ela aceitou, sendo que ele era uma pessoa muito mais velha, mas, caso vocês se lembrem, ela era uma pessoa considerada muito mais imatura para sua idade e, devido a todo o histórico que ela tinha de sofrimento, tortura e abuso, ela provavelmente só queria meio que ter alguém mais velho que cuidasse dela, o que infelizmente não foi o que aconteceu. E por fim, os policiais também conversaram com o filho de Skip, chamado Terry Welch, que também disse que o seu pai e essa tal jovem o haviam visitado no dia do desaparecimento. Então, por conta de tudo isso, no mesmo mês, Skip Welch foi preso e acusado de roubo de criança, que era como sequestro era chamado naquela época. Ele chegou a ser libertado sob fiança, mas logo em seguida foi preso novamente com a fiança mais alta. Só que, infelizmente, apenas 3 dias antes do seu julgamento, ele foi libertado novamente. Acontece que não existia evidência o suficiente para ter certeza que ele seria condenado e levado para a prisão pelo crime. Então, os policiais não queriam se arriscar a perder essa chance, porque caso eles fizessem esse julgamento, ele não poderia ser julgado novamente pelo mesmo crime mais tarde, se alguma nova informação ou evidência fosse encontrada. E como eles não queriam arriscar, ele foi libertado. E as autoridades acreditavam que eles realmente iriam encontrar alguma nova evidência ou até mesmo o corpo de Teresa. O que, infelizmente, não aconteceu e até hoje ela não foi encontrada. E assim como boa parte dos casos não solucionados, esse caso também tem algumas teorias.
Obviamente, a grande maioria acredita que Skip seja assim o culpado e que se livrou do seu corpo de alguma forma. É bem provável que ele tenha ficado sob o efeito de alguma substância ilícita e feito algo com ela, ou até mesmo que tenha planejado todo o assassinato antes mesmo de eles saírem para o acampamento, que particularmente é a teoria que eu acredito. Mas a própria família Welch tinha uma outra teoria. Eles acreditavam que uma dupla de assassinos conhecidos como Speed Freak Killers eram os responsáveis pelo sequestro e assassinato. A dupla era composta por Lauren Herzog e Wesley Shermantine, e eles haviam matado diversas pessoas na Califórnia nos anos 80 e 90. E acredita-se que eles tenham matado no total 72 pessoas. E acontece que eles operavam na mesma área em que Teresa desapareceu. Mas essa teoria não faz sentido por alguns motivos. Se eles eram os culpados, por que Skip não falou que Teresa havia ido embora com 2 homens, ao invés de ter falado que ela foi embora com uma jovem, ou a tal loira desconhecida, ou até mesmo o tal grupo de campistas? E também, se esse foi o caso, por que ele teria sido deixado vivo como testemunha? Mas é aquela coisa, não temos como descartar nenhuma teoria, então tá aí pra vocês. E a parte mais triste de todo esse caso é o descaso e a negligência sofrida por Teresa desde o momento em que ela nasceu. É de quebrar o coração o fato de eu não conseguir encontrar informações sobre a sua personalidade, os seus sonhos e os seus hobbies favoritos. Ela nunca teve ninguém que a apoiasse e que a amasse incondicionalmente. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. Então é isso, até semana que vem!